Passamos aí, quero deixar um forte abraço, agora que nós estamos voltando, né, do nosso intervalo, para algumas pessoas aqui. Pessoas que estarão aqui no nosso programa. Nós vamos também ter uma novidade. Nós estamos iniciando um outro programa, que é o Grupo IVP com você no mundo dos imóveis. Em breve, pessoal, já está sendo formatado aí, né, pela nossa produção. E gostaria de deixar aqui alguns abraços. O primeiro vai para o senhor Aloísio. O senhor Aloísio, né, proprietário de uma famosa imobiliária aqui, né, de São José dos Campos, uma pessoa fantástica, um profissional do mais alto nível e ao qual eu tenho muita gratidão por ele também. É uma pessoa que sempre nos apoiou em todos os empreendimentos. Um forte abraço também ao senhor Agostinho. Ele é conselheiro de um grande órgão aqui de classe, né, da nossa sociedade. Em breve estará aqui conosco. E um forte abraço também a uma pessoa que vai estar aqui conosco no dia 3 no próximo dia 3, se não me engano, é a Larissa Massuia. Um forte abraço a Larissa Massuia, estará aqui conosco também, imperdível esse programa também. E mais um abraço para o Ednilson Cardoso, o meu grande amigo Ednilson Cardoso, todo mundo já conhece ele por um apelidinho aí, né? É o Ganso, mas então, do Dom Cardoso, né? Um forte abraço para ele aí. Bom, vamos iniciar então a nossa segunda entrevista, e dessa vez é um assunto ao qual é de interesse de toda a sociedade. Eu estou aqui com o Dr. Matheus Henrique. Ele tem 27 anos, é advogado, é pós-graduado em Direito Civil, em Direito e Processo Civil, e atualmente ele é proprietário, né, do escritório de advocacia Henrique Pereira Advocacia. A especialidade dele é mais nas áreas de civil, família e direito do consumidor. Vamos falar muito sobre esse tema hoje aqui. E seja muito bem-vindo ao nosso programa, Grupo IVP com você, no mundo dos negócios, Dr. Matheus Henrique. Dr. Matheus, é um prazer e uma honra tê-lo aqui em nosso programa. Minhas considerações. Boa noite. Laírton, a honra e o prazer é todo meu. Agradeço muito pelo convite, né, pelo convite de estar aqui na BMC Channel. Agradeço a todos os ouvintes, aqueles que estão conosco nos vendo e nos ouvindo, né, ao público que nos acompanha aqui presencialmente também. Muito obrigado. Perfeito. Então, bora lá. Vamos conversar um pouquinho da sua breve, né, carreira, porque você é um rapaz novo, né, 27 anos, né, pessoal, mas com já um brilhante histórico no mundo aí dos negócios, principalmente, né, na área de defesa do consumidor. Mas vamos voltar um pouquinho na parte acadêmica. Você fez faculdade aonde? Qual o sistema ao qual você ingressou pela faculdade? Gostaria que você me dissesse um pouquinho do seu início acadêmico. Sim, me formei aqui em São José dos Campos, né? Gostamos de dizer que sou filho da Univap, né? É uma faculdade aqui da região, muito conceituada, né? Admito que foi até uma luta para ingressar na faculdade, porque consegui finalmente entrar com bolsa de estudo 100%, né? Consegui ingressar por 0,25 pontos. Foi bem, foi estudando e consegui esse 0,25 para quem, né, está aí do outro lado, significa o que, basicamente? Assim, na classificação geral, né, para pleitear uma vaga gratuita, né, por um sistema de cotas, né, acredito sim, creditício, na faculdade, esse 0,25 foi a distância? Foi a distância entre ingressar e não ingressar, porque realmente eram poucas vagas, como uma faculdade é muito conhecida, é muito famosa, é muito prestigiada, é muita concorrência. Sim. E até os meus pais sempre falaram para mim, né, Matheus, às vezes 1 hora a mais de estudo, às vezes um pouquinho a mais que você, em vez de sair para brincar, ficar estudando, às vezes vai fazer diferença. E no fim eles estavam certos. Foi o que e olha só, né, pessoal, olha o conselho aí, né, do papai, qual é o nome dele? Meu pai é o Vanilton, minha mãe é Eunice. O senhor Vanilton, dona Eunice, olha só, né? Que fim deu, né? Como disse, né? Lá do outro lado. Então, e graças a eles, a esses conselhos, você está aqui, passou, né, na faculdade com louvor, se formou e também, depois da formação, sua é quantos anos? São 5 anos de faculdade, dentro desses 5, 3 são de estágio obrigatório. Sim, perfeito. Foi até curioso, porque no estágio obrigatório, até conversei com o professor, olha, professor,
com todo respeito, eu não tenho nome de estrangeiro, não tenho padrinho no ramo jurídico, não tenho nada do tipo, então vai ser na raça, é bom aprender mesmo. Aí ele falou, não tem problema, vamos para você aprender mesmo. Então foi bem, assim, ele mesmo falou, não tem problema, se você quer aprender para poder tipo, garantir mesmo, vamos embora. Tá certo. Qual era o nome dele mesmo? Professor Luiz Augusto. Professor Luiz Augusto, um forte abraço, hein, professor? É isso aí, a gente tem que dar o devido crédito às pessoas que nos ajudaram. E aí, então, desde então, você fez uma especialização, uma pós-graduação, foi isso? O que foi? Seria? Porque dentro eu tive alguns estágios durante a formação, né? E um deles foi na Defensoria Pública do Estado. Sim. E uma coisa que eu percebi que muitas vezes para você poder ajudar o próximo, você precisa mesmo voltar para a base do direito, né? O direito civil, o direito processual civil, nós costumamos dizer que ele é a constituição do direito privado. Então você tem a Constituição que cria o país, ela tem um teor público, né? Ela vai criar órgãos, vai constituir um país, né? E dentro disso, quando você vai constituir a parte particular, você tem o direito civil e o direito processual civil. Então eu senti um interesse, né? Sempre gostei dessa matéria, então recuei, voltei para essa matéria que ela é mais basilar em todo o direito brasileiro. E que afere, né, a toda a sociedade como um todo, não só na pessoa física, né, doutor, sim, mas assim na pessoa jurídica também, que é um pouquinho do que nós vamos entrar a seguir. Hoje, dentro do seu escritório, né, da Henrique Pereira Advocacia, a sua atuação, né, você tem outras atuações ali, mas a sua atuação é no campo civil, de família e de consumidor. Vamos falar um pouquinho, né, na vida civil. Quais algumas prestações que você tem mais de recorrência ali no seu escritório, se você puder dizer uma ou duas, né? Sim, o direito civil nós dizemos assim, que ele, por ser a base da sociedade, então ele pega todos os atos da vida civil. Então, desde o nascimento, desde o nascituro, nós trabalhamos um pouco ali a ideia da personalidade jurídica das pessoas, personalidade física das pessoas, né? Constituição de empresa, ou então constituição de uma família, que são fatos que as pessoas praticam, são fatos jurídicos que nós E dizemos. Também dentro dessa situação, a dissolução disso também, um divórcio, né? Tanto a Constituição quanto a dissolução. Um divórcio, um distrato comercial, né? Sim, porque todo ato que pode ser constituído, ele também pode ser destituído. E também no caso, talvez, até de uma falência, não só da empresa, né, que daí já é um outro âmbito familiar, da falência de uma empresa, quanto o falecimento de um ente, né, onde se dá a partilha em bens. Sim, é até curioso, porque o antigo Código Civil, né, de 1906, né, o Código Bevilacqua, que nós dizemos, ele chamava tanto a família quanto a sociedade empresária de sociedades. Então você tem a sociedade, né, familiar e você tem a sociedade empresária, que são fatos da vida civil, né? São pessoas. Ambos são privadas, mas, né? Mas são sociedades, elas têm relação. Então você pega e dissolve essas sociedades, né? Que já é um pouquinho mais à frente no processo, no direito civil. E por fim, né, você tem o fim do falecimento das pessoas, né? Quando a pessoa falece, ela deixa bens, deixa direitos, né? Dívidas serem discutidas no futuro. E é aí onde entra também, né, quando se diz direitos e deveres, né, os haveres e os bônus, o bônus e o ônus, né, doutor? Ativos e passivos, né, o que entra e o que sai do bolso. Porque uma coisa é esse direito de família, o direito, né, das empresas, é o direito civil. E quando entra na parte, né, do direito do consumo em si, do consumidor, entra muito a questão, você tem um cunho tributarista também, né, que eu sei, mas vamos falar um pouquinho do direito do consumidor, né? Isso hoje, quando nós falamos consumidor, não é só a questão da pessoa física que compra, e sim também aquelas relações entre empresas, né? Sim. Porque toda empresa, para ela fomentar o seu negócio, ela compra e vende, ou ela vende e compra, ou ela é um processo meio, ela só repassa, né? Um prestador de serviço. Então tudo isso afere ao sistema de consumo, como, né, não só na pessoa física quanto na pessoa jurídica. E é aí que é o grande, né, acho que é um grande número de casos no seu escritório, né? Sim, é uma coisa que houve uma discussão muito grande jurídica, inclusive, nesse ponto, né? Porque quando realmente o Código de Defesa do Consumidor foi criado, o que se imaginava, né? A defesa da pessoa física. Havia aquela ideia de uma empresa grande e uma pessoa pequena, então aquela ideia da desproporção. Mas durante o andamento da lei, a lei foi criando maturidade, o judiciário também vai ficando mais maduro com a aplicação da lei, ele foi entendendo que, puxa, muitas vezes uma empresa pequena, que ela recebe serviço de uma outra empresa grande. Que na relação do contrato comercial, né? Ela é uma consumidora. Ela é uma consumidora. Mesmo sendo uma pessoa jurídica. Ela tem uma hipossuficiência, ela está mais fraca do que outra empresa
naquela relação. Então, houve uma discussão, foram anos de discussão, até que o STJ pacificou, né, esse tema. Hoje nós chamamos de teoria finalista mitigada, que significa que, quando você prova que a pessoa jurídica ela realmente é uma consumidora, ela é hipossuficiente, ou seja, ela consome o serviço de outra empresa para si, né, ela não pega e só repassa, ela é uma consumidora e tem direito a todo o arcabouço jurídico do Código de Defesa do Consumidor. Então Perfeito. é uma coisa que muita empresa acaba ficando, às vezes, né, sem saber, não, calma, vamos sentar, vamos conversar. Sim, então, e perfeitamente. Então, para você que está aí do outro lado, você que tem uma empresa, né, uma microempresa, ou até mesmo é prestador de serviço autônomo, que seja, mas tem uma relação de consumo com outras empresas em caráter, né, comercial, e você também que, né, é uma pessoa física, ou seja, sou uma pessoa que quero rever os meus direitos. Eu comprei um produto, ou enfim, vamos falar aqui de um tema que agora eu quero puxar esse gancho, que é o tema da revisão de contratos. A revisão de contratos, ela está assim, hoje em voga, né? Muitas empresas, muitos escritórios de advocacia estão lotados com essa questão. Por quê? Devido à grande disparidade, né, do comércio, da situação mercantil, da volatilidade, né, dos valores, né, quando eles entram no país, quando eles saem, a precificação de mercado, o próprio, né, os instrumentos de fiscalização e Sim. também a parte tributária, da carga tributária, que é tema, né, para muita coisa, né, doutor? Para um outro programa inteiro, na verdade. Mas pode convidar que eu apareça. Todas essas situações de mercado às quais eu falei, ela infere diretamente numa revisão de contrato, ou seja, eu comprei um produto, eu estou pagando um financiamento, eu tenho uma situação de pendência financeira a qual eu me vejo no direito de poder pleitear, eu não sei se seria essa situação, doutor, junto ao judiciário, junto ao poder, né, do Estado, uma revisão de contrato. Seria isso, doutor? Isso, porque essa é uma discussão assim, que atravessa eras, vem desde o direito romano, inclusive. E o que acontece? Realmente, o contrato é o que vincula as duas partes, né? Você tem direitos, você tem deveres, você tem obrigações e deveres a serem cumpridos no contrato, né? Só que acaba acontecendo, infelizmente, uma das partes se aproveita de um poder majorado, lembra que eu falei, da hipossuficiência, muitas vezes uma parte está mais fraca do que a outra, e essa parte mais forte, ela tenta impor àquela parte mais fraca obrigações que são muito abusivas. Então, aquilo acaba ficando de uma sobremaneira muito desonerado, fica muito desequilibrado. Então, muitas vezes, aquela empresa ela entra naquele contrato, puxa, finalmente está funcionando, as coisas estão andando. Mas quando você vai ver o contrato, se ela seguir aquele contrato até o fim, ela vai à falência. E no direito brasileiro nós temos valores. E um dos valores que é bem protegido pela nossa Constituição, né, é a livre iniciativa. Porque a empresa por si só, ela não gera lucro só para si. Ela gera lucro para a sociedade, ela está inserida num meio. Então, muitas vezes, uma empresa, uma pessoa, um prestador de serviço que está num contrato que é muito oneroso, que é um contrato muito desequilibrado, tem muita cláusula abusiva, tem muita cláusula que tem entendimento diferente, que você não consegue ver claramente o que está naquela cláusula, se você seguir esse contrato até o fim, aquela empresa vai à falência, aquela pessoa vai à falência. Então você não tem a tutela de um direito. E aí é nesse sentido que o Estado entra e fala, não, calma, vamos equilibrar isso daí. Me mostra onde está essa ilegalidade, me mostra onde está esse desequilíbrio. Entendam, não é que o contrato ele é desfeito, o contrato ele é válido. O que o juiz vai fazer? Não, o contrato tem 10 cláusulas. Qual cláusula está tendo desequilíbrio? Puxa, excelência, olha, aqui é a cláusula 6 e 7. O juiz vai ver, ele vai analisar, ele vai chamar peritos, muitas vezes para analisar, um contador, às vezes chama uma empresa terceirizada, né? Ele vai chamar outras pessoas que possam ajudar o juiz a produzir prova nesse sentido. A outra empresa também vai ter direito a produzir as provas no sentido dela, né? E aí, num devido processo legal, o juiz vai, não, peraí, realmente, essas cláusulas aqui são abusivas, essas cláusulas são muito iníquas, são muito desproporcionais. E aí ele revê essas cláusulas, ele remenda o contrato para que ele continue de uma forma mais justa para as duas partes, porque todo mundo tem de ganhar. Que é a própria, né, finalidade da lei, dar equidade ao contrato, sustentação. Sim. Muitas vezes até, alguns contratos, a gente percebe aqueles mais longevos, né, onde já se foram anos pagando, um financiamento, vamos supor, né, de um imóvel, né, de um bem durável, que ele elenca aí 20, 30 anos. Muitas das vezes, essa equidade, ela inexiste. Ela Sim. deixou de existir por diversos fatores econômicos, ou às vezes, né, por questões de mercado mesmo, que é para dar equidade, não só para o credor, quanto Sim. ao devedor nessa questão. Né? Até que lógico, no escritório a gente trabalha com toda uma parceria com colegas que possam ajudar o escritório. Já houveram casos em que nós fomos somando as parcelas que a pessoa pagava e não importava o quanto a pessoa pagava, nunca os juros eles eram abatidos.
Ou seja, a pessoa ia ficar pagando o resto da vida dela. Sim, e na somatória. Você vai ver a parcela, realmente, puxa, a pessoa está pagando, está correto, está em dia no banco. No caso, era uma ação contra um banco, estava tudo bonitinho, tudo certinho. Mas quando você viu o pagamento, ele não matava os juros do mês. Então não importava o quanto a pessoa pagava. Não importava. Paga. Aquilo nunca ia terminar. E nós, quando a gente fala revisão de contratos, né, não é só aquele contrato que você assina, mas sim também nós temos outros tipos de relação que você pode rever, né, o seu direito, né, fiduciário, enfim. Bom, dentro disso também, nós temos aí uma situação, doutor, que seria basicamente você poder colocar isso de que forma? Você chama para uma mediação, a um acordo, né? Ou tudo tem que ir meramente para a justiça? Como é feito isso? Não. Inclusive, isso é uma evolução do judiciário. Sim. Levou bastante tempo, inclusive, porque antes era a ideia de briga. Vou brigar. O tempo era briga, Eu estando atrasado no meu pagamento da parcela, era isso que eu queria mencionar. Eu posso estar atrasado com a minha parcela, mesmo estando atrasado, até mesmo se eu quitei aquele devido carnê também, mas eu achei que fui injustiçado, eu posso pleitear essa revisão. A qualquer tempo. Tanto a nível amigável, extrajudicial. Felizmente, muitas instituições hoje estão entendendo o valor disso. Sim. Né? Já houveram vezes que, antes de eu despachar uma ação, às vezes o banco diz, doutor, vamos sentar e conversar, vamos tentar resolver a situação? Vamos. E às vezes numa conversa, numa coisa bem amigável mesmo, não há nada de pressão, nada por exemplo, no filme, né, aquela mesa grandona da meia da pessoa, todo mundo de terno, cara fechado. Não, uma coisa às vezes amigável mesmo. Às vezes o próprio representante do banco, olha, a gente pode fazer uma revisão nesse sentido aqui. E aí a pessoa vai pôr em mesa. Puxa, eu vou querer passar todo um percalço jurídico para poder resolver essa demanda. De prazo, de tempo. Demora, é um desgaste emocional, um desgaste e muitas vezes financeiro também, sim, porque se há de, né, a justiça exige custos, exige gastos. Ou então, quero resolver a situação agora. E muitas vezes a pessoa escolhe, olha, vamos resolver a situação agora? Vamos. Assinou um contrato, 2 testemunhas, válido em cartório, tudo bonitinho. Resolvido. É claro que, né, a nossa Constituição vai colocar de forma bem clara, né, que a lei ela não vai excluir de forma alguma do judiciário qualquer tipo de ameaça à lesão ao direito. Então, se a pessoa bater o pé e quiser com discussão, vai para o judiciário, não tem problema nenhum. Né, seguir as regras do processo devido, processo legal, não tem problema nenhum. Acontece que muitas vezes uma intermediação amigável muitas vezes acaba resolvendo a situação. Né? Eu percebi muito isso no começo com família, mas depois fui vendo que isso foi crescendo em outras áreas e felizmente o direito brasileiro hoje está evoluindo bastante nesse sentido. A gente está conseguindo bastante resolver as coisas de forma amigável. Maravilha. Doutor Matheus Henrique, eu acredito que isso, né, para você aí que está nos vendo e nos assistindo, né, através da rádio, fica muito claro que assim qualquer pessoa tem o seu direito, né, preservado. Vale a pena, né, sempre consultar aquela máxima, né, um advogado, né, para todos os seus afins aí e haveres. Bom, eu gostaria agora de tocar num outro ponto, aí mudando assim, ainda no âmbito jurídico, mas assim é uma vertente da sua profissão que nós já percebemos. Eu conheço uma organização não governamental que é a Tribo de Judá. E a Tribo de Judá, ela tem como parceria, né, ou seja, como consultoria de forma pro bono, né, ou seja, sem nenhum custo, não é isso, doutor? Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Sem nenhum custo. A ONG, isso eu acho muito interessante, nós que estamos no mundo dos negócios, você que tem uma ONG aí, se precaver e sempre ter o auxílio consultivo, consultor de um advogado. Assim como, por quê? A ONG, por mais que ela seja sem fins lucrativos, ela tem as suas obrigações legais e normativas por lei. Sim. Abertura de CNPJ, constituição, destituição, assembleia, prestação de conta. E tudo isso se perfaz muitas vezes com um olhar clínico, jurídico, ou seja, né, sempre tendo à disposição um advogado. E eu sei que o senhor presta esse serviço de forma, mais uma vez, gratuita, pro bono, para organizações não governamentais. Não é isso? Eu elenco aqui a Tribo de Judá, que eu a conheço. Mas o senhor pode me descrever um pouquinho como é esse tipo de serviço que o seu escritório realiza? Eu tive essa vertente social, né, não tinha tanto contato, assim, digamos, com a realidade, né, do dia a dia, foi acabar tendo muito com o estágio na Defensoria Pública do Estado, tive a honra de ser estagiário por lá, e percebi que assim, realmente, sozinho você não faz nada, você tem que tomar conta da sociedade onde você vive, né? Nem sempre dá para transformar o mundo num paraíso.
Sim, mas eu posso sim, impedir claro. dele virar um inferno com um trabalho duro, com esforço, com apoio Muito social. bonita essa frase. Nem sempre, repita com calma, doutor, nem sempre você pode o quê? Eu não consigo fazer do mundo um paraíso, mas eu posso impedir dele virar um inferno. Eu consigo, junto das pessoas, né, fazer um apoio, fazer um trabalho social, uma ajuda, né? E apareceu a ONG Tribo de Judá, né, na figura do Christian, né? E o que acontece? Muitas vezes eu já prestei serviço para outras ONGs, né? Na época antes eu prestava remunerado, estava em outro escritório. E o que eu via? A ONG ela tropeçava com suas próprias pernas. Muitas vezes criava um estatuto social lindo, maravilhoso. Depois de 3, 4 meses era impraticável. Muitas vezes uma pessoa saía e atravancava uma reunião, atravancava uma discussão que é necessário um quórum qualificado, por exemplo. Era o que acontecia na Perfeito, vezes, até mesmo né? para pleitear um fundo, um investimento, Sim. você tem que ter, né, tudo ali no Direto, papel. muitas vezes, já tive ONG que ia pegar a escola para poder tomar conta, um trabalho lindo, todo um trabalho muito, muito, muito bom. Tinha até um bônus que eles tinham uma dentista que já ia ajudar de forma gratuita. Então, Puxa assim, além vida, da escola hein? ia ter um trabalho Tava odontológico, tudo certo, na mas prática, precisavam né? de 16 pessoas para assinar o documento. Só achamos 14. É. Ou seja, toda uma sociedade, toda uma coletividade perdeu um apoio por causa de 2 pessoas, porque o contrato foi mal escrito. Se eu tivesse naquele momento feito o contrato, colocaria, olha, na primeira chamada eu preciso dessas pessoas, se elas não aparecerem numa segunda, eu posso aceitar com 14. E teria resolvido a situação. Com uma diferença de 6 horas de um quórum para o outro, por exemplo. Sim. Então, quando essa ONG começou até mim, chegou até mim e falou, olha, ajudo vocês, não estou a fim de cobrar nada, estou aqui para ajudar. Né? Às vezes precisar ajudar a carregar as coisas, estou braço aqui também para carregar. Tá forte, né, doutor? O doutor é muito forte, viu, pessoal? De vez em quando carrega uns sacos de batata, uns legumes que a gente vai doar. E eu falei, não, dá aqui o estatuto, deixa eu sentar para vocês, deixa eu acertar. Dei uma simplificada no estatuto, deixei mecanismos mais fáceis de gerenciamento, expliquei para todo mundo o que acontecia, porque já aconteceu muito disso. Criei um estatuto lindo. As pessoas que estão dentro da sociedade, né, que é uma sociedade, né, não faziam ideia do que estava acontecendo ali na ONG. Então deixei claro, deixei muito especificado e falei, vamos juntos? Vamos, fizemos a entrada no cartório aqui respectivo, né? Consertou essa situação. Consertamos, deixamos tudo bem acertado. Né? E uma coisa também que aconteceu é que muitas ONGs têm aquela ideia de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Perfeito. Então eu dei uma experiência aí não jurídica, mas social mesmo. Olha, ao invés de fazer 10 coisas, vamos fazer uma Bem feita, e depois vamos fazer outra. E aí o pessoal sentou, eles colocaram a mão na cabeça, né, tiveram essa ideia e a gente está dando esse trabalho mais social. Porque eu acredito que, né, a qualquer tempo, uma empresa ou uma ONG, né, vamos falar da ONG, ela pode ir se ajustando juridicamente, né, nos seus serviços, né, nas nuances de trabalho, né? Sim, você pode colocar os objetivos da ONG, você pode colocar, por exemplo, 10 objetivos. Você não precisa fazer os 10 ao mesmo tempo. O Ministério Público não vai chegar batendo na sua porta e dizer, ei, o que está acontecendo? Não, você pode fazer só um objetivo. No caso, a ONG Tribo de Judá escolheu primeiro assistência social direta. Sim, então tá eles certo. preferiram fazer assistência social direta. Então estamos com uma parceria. Eu falo estamos porque me sinto parte. Claro, não, Judá, sem dúvida. É. Estamos aí com uma parceria com o SEASA. Né, uma vez por semana a gente vai no SEASA, vai com uma picape bem grande. Né, enchemos de Recolhe legume, ali. até quase a picape afundar. E eu falei, Christian, vamos embora. Colocamos nas sacolinhas e vamos entregando para as pessoas. Uma doação direta. Que trabalho mesmo, bonito, né? Um pouquinho está crescendo. E aí é o que eu falo para você que está aí. Não basta só a personalidade profissional, né, do Dr. Matheus, toda a eficácia, né, a excelência da qualidade dele como profissional, mas como ser humano. Ou seja, atrás de todo grande empresário, todo grande profissional liberal, o qual ele existe um ser humano de inigualável valor. E eu gostaria de deixar, Dr. Matheus, aqui um convite para que no mundo dos negócios, esse nosso programa, e até mesmo no programa que nós vamos ter no mundo dos imóveis, que está para ser inaugurado, eu gostaria de ter a sua participação através de um quadro, através, né? Porque assim, o seu tipo de prestação de serviço enquanto profissional de direito é de suma importância para a sociedade, não só na área, né, social, mas como comercial. E nós temos muitos temas aqui. Sim. E hoje, né, eu só tenho aqui hoje foi um pouquinho breve, né, o nosso bate-papo, mas foi muito profícuo, foi muito profundo. Acredito que, né, nós pudemos esclarecer pontos aí que realmente
a sociedade ela precisa, né, desses serviços. E eu gostaria de saber, hoje você que está, né, aí nos vendo, nos ouvindo, se eu quero ter um contato, né, ou fazer uma consulta, enfim, entrar em contato com o seu escritório, o Dr. Matheus, o senhor pode deixar um canal de comunicação? Porque eu sei que por ética, às vezes, né, número de telefone, talvez não, mas assim, como a pessoa pode encontrar a Henrique Pereira Advocacia? Sim, pode nos encontrar nas redes sociais, Facebook e Instagram, em ambas, @hpereiradv. Perfeito, repita, vamos lá. @hpereiradv. Tem também, gosto de colocar no escritório uma informação jurídica, totalmente gratuita, não precisa, né, ficar preocupado com nada disso. Uma informação, uma notícia, muitas vezes um entendimento jurídico que às vezes um cliente pergunta e às vezes o outro pergunta também. Eu falei, saber, acho que isso é uma pergunta geral. Faça um material, coloco, divulgo, para a pessoa que quiser conferir. Aí a pessoa pode ir seguindo por ali, na verdade. Sim, a pessoa pode pegar a informação ali e estamos aí para isso, né? Bom, precisar. Olha, eu só tenho que lhe agradecer, Dr. Matheus Henrique, e dizer que assim, você é uma sumidade dentro do mundo dos negócios no setor jurídico. Eu que já acompanho, ele já tem ganho, né, a conta de diversas empresas aqui, as quais, né, nós participamos, estamos no meio, e não só pude comprovar isso de forma profissional, com o seu serviço, quanto também de forma pessoal. Ou seja, você é uma pessoa que vem se tornando um grande amigo, né, na parte pessoal, né, tirando o mundo dos negócios, e eu só tenho gratidão por você ter aceito. Eu sei que seu tempo é escasso e fiquei muito feliz pela sua participação aqui. Gostaria aqui que o senhor deixasse as suas considerações finais para a gente já... Eu agradeço pelo convite, agradeço pela presença, né, comparecer, poder divulgar um pouquinho, né, mais do que divulgar lei, divulgar, né, que geralmente muitas vezes tem aquela imagem, né, opulenta, de força, né, divulgar direito mesmo, justiça, né, levar a informação para as pessoas, né. O logo do escritório mesmo, né, nós sempre dissemos, né, quanto mais as pessoas conhecerem o direito, né, mais justo o país o será. Né? Então, agradeço pela oportunidade de divulgar um pouquinho aqui de direito e justiça aqui para nós. Agradeço pelos convites, aceito todos eles, quero comparecer sim. Pode contar comigo. Sim. Precisar é só me dar um toque, já sabe como é que é. E agradeço também a você, né, o nosso telespectador que está nos vendo, está nos ouvindo. Né? Agradeço pela presença de todos vocês. Muito obrigado de coração, viu? Perfeito. Falei aqui com o Dr. Matheus Henrique, da Advocacia Henrique Pereira Advocacia. Bom, agora eu gostaria de deixar aí um agradecimento, vamos finalizar o programa agora, a você que esteve, né, nos ouvindo pela Rede FM, pela Rede Everest de FM, a você aí telespectador, e dizer a você, o Grupo IVP Intermediadora, desde 2012, né, distribui produtos e serviços para grandes marcas, e ele tem um lema. Qual é o lema da nossa empresa, né? Juntos seremos mais fortes. É isso que eu desejo a você, a todos os seus, né? O meu muito obrigado por estar aqui conosco, por ver, e quero lhe fazer um convite. Até o próximo programa, Grupo IVP com você no mundo dos negócios. Pessoal, fiquem com Deus, meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.